A gente consegue ter uma variante de imagem, a gente consegue ter população. Aqui a gente tinha definido o tipo, que a gente tinha dado a premissa de que teria tipo diferente de questões abertas, questões de múltipla escolha, mas no caso, a gente, por questão de falta de gestão de tempo, a gente conseguiu apenas desenvolver questões de múltipla escolha. Enfim, agora aqui na alternativa, a gente consegue botar as alternativas e definir se ela é correta ou não. Conseguimos adicionar uma pergunta também. A gente consegue continuar adicionando até o indicador e aplicar essa matriz, nossa mensagem de explicar o processo que aparece. No caso, a edição ela não está 100% funcional. O quê? A edição do quiz. Edição? Edição, né? O professor conseguia editar o quiz e modificar alguma coisa. Infelizmente, a gente não conseguiu desenvolver essa funcionalidade. Agora vamos ao que interessa, que é a parte do aula. Eu já tenho um teste aqui, então vamos abrir para já demonstrar a funcionalidade do login. Ele abre todas as disciplinas que o aluno possui. Cada um vai mostrar todos os quiz que possui. Também genérico não, a regulação do tipo do quiz, quantas questões tem e o botão iniciar. No caso desse usuário, por exemplo, esse quiz aqui ele já fez, então não vamos necessário desse quiz aqui. Mas vamos voltar na geografia, que é o quiz que eu criei. Entrando, ele vai botar o tipo do quiz. Vai dar aqui as questões, então você responder, cada ilha. Eu vou botar aqui resposta errada, para enviar, ele já traz correção com a pontuação, não dá com as explicações de cada coisa, porque a gente não fez esse campo do banco de dados. E a pontuação? Você fez 4 pontos de 6 pontos possíveis. Teria que mostrar aqui o que foi faltando no front. E depois você tentar fazer um vídeo que não consegue. Tem um ranking, infelizmente não conseguiu desenvolver um ranking, vamos aplicar aqui não está dando nada. E basicamente é isso. Tá, e bom. Tá, Então, vamos lá.
remoto, o sai e volta, sai, sempre volta para ver se. Precisa fechar tudo? E ver essa nova que você criou na geografia, ver se ela. Mas como já também, realmente. Vamos ver se eu vou dar um reset aqui. Fez a gente não estar hospedado também. Nessa estação. Mas tudo está sendo consumido pela API e já está tudo registrado no banco de dados. Esse aqui está aqui juntamente com isso e vamos realizar para resolver isso. Para demonstrar também o nosso próprio banco de dados. A gente descobriu que SQL Server é bom, mas ele tem alguns problemas. Tá? Eu tive alguns problemas no quesito de timeout, de conexão com o banco de dados. Mas depois eu consegui resolver o problema e agora está funcionando sem ser. Para dar zoom. Conta mais informações também. A gente tira o que a gente tira. Não estou conseguindo interpretar isso. Nossa, esse Cadê essa característica? Cientista forte. Aí eu Bem, aí eu controlei. Criei alguns aqui como teste. É isso, infelizmente não está 100%. Ainda faltou esse negócio do nome, faltou algumas da edição do quiz. Mas. Fala um pouquinho das ferramentas que vocês usaram, no resumo, que você vai falar muitas vezes, e dificuldades. Beleza. No banco de dados a gente usou o SQL Server, né? A gente tentou, fez essa nova tentativa, a gente não funcionou mais SQL padrão. A gente fez essa nova tentativa aqui, é uma ferramenta boa, mas eu acho que ele tem uma certa dificuldadezinha, no quesito de que criar essa distribuição, fazer as queries aqui é um pouco mais chato do que o SQL tradicional, mas deu para funcionar de qualquer forma. Agora, em relação ao código, aqui a gente tentamos deixar tudo bem organizado no quesito de separar sempre os componentes, que a gente usou React, né? Então, todo o front está utilizando o React.
faz essa organização aqui, o código fica muito bom. Então, você consegue deixar muito limpo por conta dos componentes, né? Então, às vezes, o código principal aqui da Chrome ela fica bem mais limpa do que normalmente ficaria se fosse um HTML e CSS padrão. Então, a gente manteve utilizando o React. Aí, a gente também usou o Vite. É o Vite, eu sempre esqueci esse Vite. Mas, enfim, a gente tem o Vite também. O Axos para fazer essa conexão com a API. CSS, normal, junto com o React. E deixa eu ver, o C# vai fazer o API utilizando o Swagger. Deixa eu abrir aqui a API. Novamente utilizamos o Swagger, semestre passado a gente utilizado o Swagger para fazer API e esse semestre a gente não fugiu disso. Então está tudo aqui separadinho, os controllers, os DTOs, os modelos e o próprio URL settings. Então a gente coloca a extensão de conexão. E basicamente é isso. A gente não fugiu muito do que a gente utilizou semestre passado. Teve mais dificuldade no semestre passado, porque a gente não conhecia nada da ferramenta. Agora a gente conhece um pouco mais, então a gente tem um pouco mais de facilidade. Mas a gente também teve esse risco aí, utilizando a STL7, que seria uma nova ferramenta, mesmo que não fuja muito do conceito, mas que a gente já conhece. Mas, tirando isso, a gente manteve o mesmo padrão que a gente utilizou no semestre passado, no quesito de desenvolvimento. E bastante